Mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de alimentação no idoso. Nossa convidada é a nutricionista Thaís Dias. Thaís, é um prazer recebê-la aqui no programa e conversarmos de um assunto que é muito sério, né? Hoje o idoso está começando a ficar em evidência, mas até pouco tempo estava um pouco deixado de lado. Então acho que é muito importante o assunto que você vai conversar conosco hoje. Muito obrigada pelo convite, Dr. Luciano. Gostaria de cumprimentar os telespectadores. E é um prazer falar de um assunto que eu gosto tanto. E como o senhor comentou agora, o envelhecimento está em evidência, né? É um assunto que a gente está colocando em pauta, então dando destaque devido ao envelhecimento, né? O destaque que ele merece. E hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a importância da nutrição, da alimentação adequada para o idoso e para quem às vezes já está entrando aí no processo de envelhecimento, né? E quer buscar mais qualidade de vida. Com certeza, eu acredito que é o que todos buscam hoje. Com certeza. Né? Doutora, fala um pouquinho a respeito da tua formação. Você fez nutrição, né, na Universidade Federal de Lavras, não é isso? Isso. Eu sei que tem mais curso que você fez. Isso, eu fiz nutrição, me formei em 2016 na Universidade Federal de Lavras, depois passei na residência, fui para Alfenas e agora me tornei especialista em saúde da família pela Unifal. Foram 2 anos de residência, um curso bem completo. Thaís, o envelhecimento é uma coisa que hoje está em alta, né? Por que você escolheu trabalhar com a nutrição do idoso? É uma área promissora? Qual a sua opinião? Isso, então, doutor Luciano, é o que a gente vê, né? Os estudos trazem pra gente que daqui a alguns anos nós teremos mais pessoas com 60 anos do que pessoas de 0 a 14 anos. E o Brasil, ele é um país que está envelhecendo de uma forma muito rápida. E será que a gente está preparado para isso? Né? Porque envelhecer, todo mundo quer viver muitos anos. Com certeza. Mas com qualidade, né? Ninguém quer viver, se tornar um idoso dependente, né? Viver bastante tempo e com certeza, qualidade de vida, com qualidade né? de vida, né? Então eu enxerguei, claro que eu escolhi essa área pelos meus avós, o contato que eu sempre tive com eles. Que legal. Então eu vi ali a oportunidade de aliar o que eu gosto, né? O que eu tenho prazer em trabalhar com uma área que está em evidência, que está em crescimento e que não tem tantos profissionais. Hoje os profissionais da área da saúde são pouquíssimos que se interessam por esse público idoso, porque o público idoso ele tem características específicas, né? Demandas específicas. Então a gente precisa estar preparado para atender isso. Thaís, é uma área que nós temos que ter muito carinho, né? Porque o idoso, como eu te falei agora há pouco, o idoso até pouco tempo ficava meio de lado, né? Acho que, então todos nós temos que pensar que nós vamos envelhecer, pelo menos é o que a gente espera, né? E temos que ter muito carinho com nossos idosos. Com certeza. Não é verdade? Isso. Eu falo assim, a única maneira da gente viver muito é envelhecer, né? Então a gente precisa escolher a maneira que a gente quer envelhecer. E envelhecer bem, isso, né? E ter o cuidado com essas pessoas que um dia já cuidaram da gente também, né? Exatamente. E procurando um profissional, uma profissional, né, especializada no assunto como você. Ah, obrigada. Né? A gente tem hoje, na verdade a gente associa muito a imagem do nutricionista apenas com emagrecimento, né? Não que é não o que seja todo mundo isso, pensa é o que hoje, vem, né? a primeira coisa que vem à cabeça. Mas na verdade nós temos a formação técnica para tanto prevenir, fazer promoção da saúde, né? Então Exatamente. a gente precisa trabalhar mais nessa linha também. Thaís, qual que é o maior desafio você trabalhar nessa área? Bom, acho que justamente como eu acabei de comentar, eu acredito que seja assim, nós brasileiros, nós temos muito a cultura de só procurar um profissional de saúde quando o problema já está instalado, né? Então, a gente consegue atuar muito na promoção da saúde, na prevenção da doença. Então, é quase que um apelo, né? Que as pessoas procurem, sim, ter estilo de vida saudável para poder prevenir essas doenças, né? E através da alimentação também que pode ajudar. E falar em alimentação, na sua opinião, qual é a importância da alimentação no envelhecimento? Bom, eu acredito que essa importância, né? A alimentação, então, é um dos pilares. A alimentação saudável é um dos pilares que a gente busca para poder envelhecer de forma saudável. Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Então, a gente precisa começar a se atentar mais, porque a gente é o que a gente come. Então,
que a gente está querendo para o nosso futuro através da alimentação. A gente tem que É começar o nosso combustível, né, doutora? É o nosso combustível, com certeza. Thaís, o processo de envelhecimento ele tem características próprias, né? Sim. Que podem afetar a alimentação ou não. Sim, com certeza. A gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, o idoso, é muito comum a perda dos dentes, e isso, né, quando a gente não mastiga direito esse alimento, então a digestão pode ficar prejudicada. A gente tem no idoso também muito comum a perda dessa musculatura do esôfago, né? Então da força muscular. Então o processo de deglutição, que é quando a gente engole o alimento, também fica prejudicado. Muitas vezes a gente precisa modificar a consistência da alimentação. Nós temos que o idoso, ele tem um intestino, ele tende a ser mais preso, né? Porque é uma pessoa que às vezes não é muito ativa, pela dieta também. Que mais? A perda muito do paladar. Então o idoso ele acaba consumindo, colocando mais sal e mais açúcar na comida, muitas vezes. O que deveria ser o contrário, Isso. né? Porque ele perde um pouco essa sensibilidade do paladar. Então tudo isso a gente consegue trabalhar dentro de uma alimentação adequada com a ajuda do nutricionista para melhorar. Sempre para melhorar, né? Isso. Como você disse agora, o idoso ele tem dificuldade, o intestino do idoso é mais preguiçoso. Tem como melhorar isso? Isso. Então, doutor, é claro que a gente se fala muito no consumo de fibras, né? Mas quais são as fontes dessas fibras? Da onde elas vêm? Então, frutas com casca, né? Verduras, legumes, alimentos integrais. A gente tem também umas estratégias novas agora que são o consumo de probióticos, que são bactérias boas, que têm diversos benefícios no nosso organismo. Então a gente encontra esses probióticos no kefir, no iogurte natural, na coalhada. Então é interessante o consumo. E é claro que a água, né, não pode faltar. Bom, com essa questão da água, né, ainda agora no inverno fica um pouco mais prejudicado. Mas uma boa notícia é que a gente, de repente, pode acrescentar alimentos à rotina desse idoso que contém mais água. Por exemplo, alface, a melancia, melão, abacaxi. Então, são algumas estratégias. O chás, o leite, sopas, caldos, né? E é claro que o idoso, se a gente esperar ele pedir água, vai ser difícil. Então, sempre estar oferecendo, deixar uma garrafinha à mostra, de repente, no quarto ou na sala, são estratégias que podem ajudar. Doutora, agora há pouco você disse, né, que o idoso ele tende a fazer uso maior do sal. Sim. Né? Então o sal se a gente sabe que é prejudicial, principalmente para os rins e pressão e aí vai. Tem alguma maneira, tem alguma coisa que possa substituir esse sal? Claro, a gente sempre tem, né, os temperos naturais, então usar e abusar desses temperos, cheiro verde, especiarias também, e até esses temperos, além de deixar a comida mais saborosa, mais saudável, cheirosa, né? Então é uma coisa que o idoso vai ter vontade de comer. Alguns temperos, eles também têm propriedades benéficas. Por exemplo, o açafrão é extremamente antioxidante, a pimenta. Então a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? E deve. Com certeza. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito da alimentação do idoso. Doutora, é verdade que o idoso ele tem menos apetite. Por quê? O que você fala disso? Bom, doutor Luciano, na verdade isso é uma crença, é um mito, né? Porque um idoso saudável, ele não apresenta essa inapetência que a gente chama, que é a falta de apetite. Então, se o idoso não tem vontade de comer, a gente precisa sim, não sente fome, né? Relata que não tem fome, a gente precisa investigar melhor isso. Assim como aquele idoso que muitas vezes a gente pensa, ele tá perdendo peso, é normal da idade. Também precisa ser investigado. Né? Por quê? Isso, né? Para poder tratar essa causa, né? A gente precisa investigar melhor. Thaís, o que não pode faltar no prato do idoso? Bom, para quem já tem mais de 60 anos, um prato ideal assim de um almoço ou um jantar, por exemplo, na minha opinião, não poderia faltar carboidratos, né? Que são os alimentos que dão energia. Então, carboidratos de fontes boas, né? Seriam as raízes, tubérculos, por exemplo, mandioca, mandioquinha salsa, o inhame, as batatas.
Também do grupo das leguminosas, que são fonte de ferro e proteínas. Então, feijão, ervilha, grão de bico, soja. Proteínas animais, ou, né, como por exemplo ovo ou carne, de preferência carne branca, uma carne mais magra, né? Peixes, especialmente aqueles de água salgada, como o salmão, a sardinha e o atum, que são bem acessíveis e são boas fontes de ômega 3. Vegetais, eu destacaria os verdes escuros, que tem cálcio e ferro também. E de sobremesa eu colocaria alguma fruta ou vermelha ou roxa por conta do teor de antioxidante. Puxa, que legal. Ficaria Aprendendo completo. cada vez mais, né, Thaís? Isso. Doutora, pensando em algumas alterações, né, alguma prevenção, por exemplo, de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer, como que a alimentação pode ajudar? Bom, quanto à dieta que pode ajudar a prevenir o Alzheimer, a gente pode incluir aí alimentos integrais, né, que são fontes de fibra. Novamente, as frutas vermelhas, como o morango, a acerola, a cereja, por conta da carga de antioxidantes que elas têm. Gorduras boas, como o abacate, azeite, castanhas, amendoim, carne branca, né, aves, peixes, e o vinho ou suco de uva integral, um vinho de boa qualidade, pelo teor de antioxidantes, eles também podem ter uma ação de prevenção dessa doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Ô Thaís, nós sabemos que hoje a maioria da população adulta está com problema de sobrepeso. Isso acontece também no pessoal mais idoso? Isso, a gente encontra, na verdade, os dois extremos na minha prática clínica no consultório, né? Então a gente tem desde o idoso mais desnutrido, mas o que a gente vê hoje é que o sobrepeso e a obesidade, ela está presente também no idoso. E isso é prejudicial, né? Porque a gente sabe que as doenças crônicas que a gente tem hoje em dia, elas estão muito associadas com esse excesso de peso, né? Então precisa ser tratado também no idoso. E nós sabemos, pelo menos assim, é uma coisa que todo mundo comenta, atingiu uma certa idade e não consegue emagrecer. O que você diz como nutricionista? Eu ouço muito isso, depois dos 30 não consigo mais perder peso, né? E não é verdade, tá? Com uma alimentação adequada, calculadinha, com a ajuda de um profissional, a gente consegue sim continuar perdendo peso e manter essa perda de peso. É claro que depois de uma certa idade tem modificações hormonais e metabólicas no nosso organismo, isso é normal, mas a gente consegue com várias estratégias contornar essa situação e fazer sim com que o indivíduo consiga perder peso. No caso, por exemplo, dos idosos terem desnutrição, o que os cuidadores podem fazer para melhorar essa parte? O que eles podem oferecer para os idosos? Isso. Então, assim, é muito importante, né, esse contato do nutricionista com o familiar, com o cuidador, é essencial, eu diria, né? Então, a gente pode acrescentar algumas coisas para incrementar a alimentação desse idoso, mas coisas saudáveis, né? Então, eu diria aí, o azeite de oliva, pasta de amendoim, o abacate é uma fruta excelente, a aveia, o creme de leite fresco, se esse idoso não tiver problema de colesterol ou alguma outra dislipidemia, são alguns alimentos que a gente pode usar no dia a dia para incrementar. Muito bom. E aqueles idosos que têm dificuldade de engolir o alimento, de mastigar, o que você sugere? O que você fala para eles? Isso. Bom, nesse caso é indispensável também a presença do fonoaudiólogo. Ele que vai avaliar e liberar a consistência mais adequada dessa alimentação. E aí eu, como nutricionista, entro, né, para poder planejar essa dieta direitinho, porque senão fica uma coisa assim, só sopa, vitamina, muito pobre, às vezes liquidificada, e o cuidador ou o familiar coloca água e acaba, vamos falar assim, diluindo essas calorias, então o idoso acaba perdendo mais peso. Então é importante sim ter o acompanhamento tanto do fonoaudiólogo quanto do nutricionista nesse caso. Pelo menos para ter uma alimentação decente, uma alimentação que vá surtir efeito. Sim. Não é verdade, como você disse, não adianta só fazer ficar líquido, colocar muita água, vai perder o que precisa. Isso, então o idoso acaba emagrecendo e a gente precisa ter um estado nutricional até para evitar complicações, internações recorrentes, né? Então a gente precisa estar tudo dentro do peso certinho ali.
Thaís, o que você diz para a saúde dos ossos, né, e dos músculos no idoso? O que é bom? Bom, esse é um assunto que tem tudo a ver, né, com o idoso, que eles reclamam bastante, dói aqui, meu osso tá fraco, né, osteoporose, osteopenia. Então a gente tem aí, eu colocaria para a saúde dos ossos, fontes de cálcio e fósforo que a gente encontra facilmente nos leites e derivados. Magnésio também é muito importante, a gente encontra na semente de abóbora, semente de girassol também. E a vitamina D, principalmente da fonte solar, né, que a gente tem disponível. Com certeza. E aí, quanto à saúde dos músculos, a gente tem no idoso um quadro muito comum, que é chamado de sarcopenia, que é a diminuição da massa magra do músculo e o aumento da gordura. E para tratar e prevenir essa sarcopenia, é muito importante que o idoso tenha um consumo adequado de proteínas, sendo elas vindo de fontes vegetais ou animais, né, do leite, das carnes, então é imprescindível. O ômega 3 também de boa qualidade e a creatina. E aí a gente deve avaliar se há necessidade de suplementar alguma coisa também. Doutora, nós estamos falando a respeito dos idosos. Que idade que o paciente deve te procurar para começar a ter uma orientação nutricional? Bom, eu acho que eu vejo que muitas pessoas me procuram a partir ali dos 40 anos, né? Principalmente as mulheres que já vem surgindo a menopausa. Então eles procuram mesmo a nutricionista para poder ter mais qualidade de vida. E hoje as pessoas estão se preocupando um pouquinho mais com como elas vão envelhecer daqui a uns anos. Então a gente precisa se preparar ao longo da vida. Mas lá pelos 40 anos eu acho que já é uma boa idade para a gente começar a trabalhar a alimentação adequada. Então, daqui a uns anos eu vou procurar você, tá bom? Tá jóia, eu aguardo. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a nossa convidada, a nutricionista a doutora Thaís. Thaís, agora no inverno a gente sabe que os idosos ficam muito gripados, né? Ou pelo menos tendem a ficar mais gripados. Tem algum alimento que poderia aumentar essa imunidade do idoso? Isso sim, não só para o idoso, né? Mas para todos nós. Tem alguns alimentos, como por exemplo as frutas cítricas, né? Ricas em vitamina C. Limão, laranja, acerola, a goiaba. O gengibre também, ele é um protetor aí da nossa imunidade. Açafrão, e eu gosto bastante também do própolis. Um extrato de pelo menos 10% também pode ajudar na nossa imunidade, a fortalecer. Que coisa boa. Então fica a dica aí para os nossos telespectadores, né? E a gente sabe também que no idoso a parte da visão vai ficando um pouquinho diminuída. Tem algum alimento, alguma coisa que possa fazer para melhorar essa parte dos olhos, Isso, da então, visão? E tem, claro. A saúde dos olhos, então, ficaria por conta mais dos alimentos alaranjados. Mamão, abóbora, né? Porque a cenoura também, eles são ricos em beta-caroteno e vitamina A. E esses antioxidantes, eles protegem justamente a retina dos olhos. Então, é bem interessante para o consumo do idoso. E o idoso, agora há pouco você disse, né, que o vinho é bom para o organismo. Lógico que tudo em moderada quantidade, né? Tudo claro. tem a sua dose. E para o idoso, a bebida alcoólica pode ser usada? Pode, eu acredito que desde que o idoso não tenha nenhuma alteração na glicemia, né, diabetes, esteja tudo controladinho, se ele não apresentar também nenhuma disfunção no fígado, né, gordura no fígado ou triglicérides, não tem problema, né? Como a gente comentou aqui, o vinho, em uma quantidade pequena, né, a gente fala um cálice por dia, ele tem um efeito de proteger até contra doenças cardiovasculares do coração. Não vale um cálice grande, Não, né, Thaís? Um cálice bem pequenininho. Thaís, as doenças mais comuns que têm ligação com a alimentação e que podem atingir os idosos, quais seriam? Então, doutor Luciano, hoje a gente fala muito em doenças crônicas, né? O que são essas doenças crônicas? Diabetes, hipertensão, pressão alta, dislipidemia, que é o colesterol alto, doenças do coração, doenças respiratórias, o câncer, né? São doenças que são multifatoriais. O que é isso? Elas não dependem só de um único exclusivo fator para aparecer. Então, por exemplo, a idade e a alimentação são fatores que contribuem para o aparecimento dessas doenças. Então, se a gente conseguir controlar um pouquinho melhor a nossa alimentação,
é uma maneira de prevenir essas doenças crônicas que a gente chama, né? Com certeza. Thaís, nós sabemos também, né, como nós já falamos algumas vezes agora anteriormente, os idosos, ou a maioria dos idosos tem dificuldade de alimentar. Então, digamos assim, que a alimentação do idoso, sem o acompanhamento de uma nutricionista, ele fica bem deficiente. E aparece normalmente no idoso a anemia. O que pode ser feito? Bom, quanto à anemia, realmente a que a gente tem mais comum é a anemia ferropriva, né, que é a deficiência de ferro. Porque o idoso, ele não tem uma boa aceitação para carnes, por exemplo, que é a nossa maior fonte de ferro, né? Então, um segredinho muito fácil de aplicar no nosso dia a dia, a gente tem o ferro presente também nas fontes vegetais, como, por exemplo, o feijão, né? Vegetais verdes escuros. Um jeito de aumentar a absorção desse ferro é associá-lo junto com uma fonte de vitamina C. Então, por exemplo, um exemplo prático, né? Eu consumi a couve, que é um vegetal verde escuro, junto com uma laranja. Essa é uma excelente maneira de aumentar a absorção do ferro e é claro que incluir as fontes de ferro animais, né? O fígado é uma excelente fonte, carnes vermelhas principalmente, então não deixar de consumir essas fontes. E vai chegando do baiaco, parece que não quer saber de comer carne, né? A gente fica observando os idosos, não, carne eu não quero, uma certa mas é importante, né? Então os idosos que estiverem nos assistindo, que vale a dica aí da doutora. Não é verdade? Isso, com e certeza. Quanto aos suplementos nutricionais, o idoso pode usar também? Pode usar, doutor Luciano, mas eu acho que precisa de um acompanhamento ou da nutricionista ou do médico, né? Porque de repente a gente compra aquele multivitamínico na farmácia que estava em promoção, que alguém ofereceu, que meu vizinho está tomando, e aí não é aquela vitamina que está deficiente no organismo. Então a gente acaba atrapalhando esse multivitamínico, às vezes pode uma vitamina atrapalhar a absorção da outra, então o certo é avaliar o que precisa ser suplementado e trabalhar individualmente essa suplementação. Você trabalha, inclusive, com o sobrepeso, né, do idoso. E o sobrepeso de uma maneira geral. Quem quiser procurar você para perder um pouco de peso. Pode me procurar, vai ser um prazer. Assim, eu tive resultados muito bons, né? E eu acho que mais importante que perder esse peso é não encontrar mais ele, né, depois. Então, manter esse emagrecimento é importante. Eu trabalho muito em uma linha, assim, mais de reeducação alimentar. Eu acho que dietas muito restritivas não dão certo, né? A gente faz 15 dias, mas depois não consegue mais. Acaba não fazendo, Isso. né? Eu trabalho muito com os alimentos que a gente tem disponível, né? Então, coisas mais acessíveis. Eu tento fazer o máximo dentro da realidade daquele paciente, para que seja uma coisa que ele consiga mesmo se adaptar e levar como um estilo de vida. Tanto no emagrecimento, né, como o senhor já disse, você já disse, então a gente consegue trabalhar bastante coisa dentro desse emagrecimento, seja para estética, seja alguém que precisa, né, às vezes o médico fala assim, procura um nutricionista, precisa perder um pouquinho de peso, então isso é também benéfico para melhorar os exames de sangue, glicemia, colesterol, tudo isso a nutrição pode ajudar. Eu gostaria que você, se possível, falasse um pouquinho mais, né, da importância da nutricionista acompanhar essa alimentação do idoso. Sim, com certeza. Então, eu enxergo que a nossa importância como nutricionistas, né, tem a ver também para a prevenção e o tratamento, né? Então, a gente consegue melhorar muita coisa mesmo, diversos quadros de doenças, né, que a gente às vezes nem imagina que o nutricionista pode ajudar. Mas eu acho que com a alimentação, às vezes a gente consegue diminuir alguns medicamentos, tudo ali de acordo com o médico, né? Exatamente. E todo mundo quer envelhecer bem. Como eu já disse, a alimentação é um dos pilares desse envelhecimento saudável. Então, qual o segredo para ter um envelhecimento saudável? Bom, eu acredito que além da alimentação saudável, né, o convívio social, a prática de atividade física, o bem-estar mental, né, que a gente fala, uma boa hidratação, eu acho que são os segredos. Se a gente conseguir juntar tudo isso, com certeza a gente vai ter mais idosos com bastante autonomia, né, que conseguem realizar as atividades do dia a dia sem ajuda, e é isso que todo mundo quer, né, envelhecer com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. Com Doutora, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa, ficaríamos aqui o dia todo, né, conversando, porque realmente está ótimo, né? E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse, se possível, uma mensagem para os nossos telespectadores. Ah, sim, claro.
Bom, então a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês hoje é para vocês usarem a alimentação como aliada para melhorar a qualidade de vida. E podem contar comigo no que for preciso. O Dr. Luciano sabe, eu sou muito acessível. Então, quem quiser me mandar mensagem nas redes sociais, eu adoro interagir, tá? O meu Instagram é até Thaís Dias, nutricionista. Podem entrar em contato comigo. E é sempre um prazer poder trocar informações e falar dessa profissão que eu amo tanto e usar a alimentação a nosso favor. Então vai ser um prazer se vocês quiserem tirar dúvidas ou passar em consulta comigo. Com certeza eu vou fazer de tudo para que seja um tratamento mais agradável possível e que vocês tenham uma boa experiência com uma nutricionista. Com certeza estarão em ótimas mãos, né, Thaís? Obrigada Thaís, pela oportunidade. então, infelizmente, chegamos mesmo, né, no final do programa. Quero agradecer muito a sua presença e quero convidar também os nossos telespectadores a assinarem meu canal no YouTube, Dr. Luciano Tadeu Hipnose. Fiquem com Deus e até a próxima semana.